TCEAL recebe visita técnica de Comissão de Garantia de Qualidade do MMDTC. TCE Ceará entrega a lista de gestores com contas julgadas irregulares à Justiça Eleitoral. Fiscalização prévia de editais de concorrência do TCM Rio economiza 75 milhões. Inteligência artificial desenvolvida pelo TCE-SC vai permitir análise de 100% dos editais de licitação. Está no ar mais uma edição do Jornal Atricom, que é produzido pela TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná definiu que compete ao órgão de controle a fiscalização dos recursos recebidos pelo Estado e pelos cerca de 400 municípios paranaenses, via emendas parlamentares individuais feitas por meio de transferências especiais, as quais podem ser identificadas no orçamento, mas não trazem detalhes sobre o objeto ou área do gasto. Em entrevista, o coordenador-geral de fiscalização explicou como o órgão vai começar a fiscalizar as chamadas emendas PIX. Confira. O Tribunal de Contas já vem debatendo há muito tempo, desde o ano passado, a questão das emendas parlamentares impositivas, popularmente conhecidas como emendas PIX. Por conta disso, desde o ano passado, o Tribunal disponibiliza uma ferramenta importante para a sociedade acompanhar a aplicação desses recursos por meio do seu site. Existe uma plataforma onde lá se podem verificar município a município todos os recursos que foram aplicados pelas tais chamadas emendas PIX. Entretanto, nos últimos tempos, houve um debate, inclusive aqui no Tribunal de Contas, sobre a competência da fiscalização desses recursos. Mais recentemente, no início desse mês, o Tribunal então decidiu, por uma votação plenária, que de fato estes recursos, embora sejam de origem federal, são sim de competência do Tribunal de Contas a sua fiscalização, a aplicação desses recursos. Portanto, a partir desta decisão que foi tomada, colegiada aqui agora pelo Tribunal, nós vamos organizar então uma fiscalização em todos os municípios, ou na grande parte desses municípios paranaenses, que receberam esses recursos ao longo dos últimos anos, com a expectativa sempre de transparência e da correta aplicação desses recursos em cada uma das suas finalidades. Em parceria com o TCM-SP e com a Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente, o TCE-SP inaugurou painéis educativos no Parque da Aclimação, na capital paulista. A ação já havia sido realizada nos 20 municípios, onde o TCE-SP possui unidades regionais e é parte de uma série de iniciativas para promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nesta terça-feira, dia 2 de julho, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em parceria com o Tribunal de Contas do município de São Paulo e com a Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente, inaugurou uma série de painéis educativos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU no Parque da Aclimação. Outros 20 municípios do estado receberam esses painéis em espaços públicos e a ação é uma iniciativa do Tribunal para promover os objetivos e conscientizar a população sobre a importância deles para nosso futuro. Leandro Luiz Dalólio, do Observatório do Futuro do TCESP, explicou a iniciativa. Mas quando a gente fala de ODS, trazendo para o cotidiano, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando da educação, da saúde, da destinação dos resíduos sólidos, a gente fala também da mobilidade urbana, dos transportes públicos. Então, ao trazer essas informações para o dia a dia das pessoas, nosso intuito é que seja um convite para que todos e todas acabem se engajando e a gente possa tornar essa agenda, esses objetivos cada vez mais reais, cada vez mais concretos e assim não deixar ninguém em nenhum lugar para trás. Marcelo Amorim, chefe da Diretoria de Serviços do Tribunal, trabalhou ao longo do ano no desenvolvimento e instalação dos painéis em todo o estado. Esses totens já foram instalados em 20 cidades do interior, onde nós temos as unidades regionais instaladas e aparentemente eles foram um grande sucesso, tanto aqui quanto
no interior. Rodrigo Ravena é secretário do Verde e Meio Ambiente do município de São Paulo e esteve presente na inauguração dos painéis, destacando a relevância de ações desse tipo. O público que está no parque precisa chegar, ter conhecimento que ele está integrado numa das áreas que promovem sustentabilidade da cidade e que isso significa para a vida dele e para a vida da cidade. Então essas iniciativas de divulgação dentro do parque são importantíssimas porque a educação ambiental ativa o tempo todo. O presidente do TCESP, Renato Martins Costa, explicou como os ODS são importantes para a atuação do Tribunal de Contas. Porque há uma identidade de propósitos com a própria existência e razão de ser de um Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas existe para zelar pela boa aplicação dos recursos públicos. E não há melhor forma de você aplicar o suado dinheiro dos impostos pagos por todos os cidadãos do que ao promover esses objetivos. Eles estão linkados a qualquer mínimo e bom programa de governo que se possa imaginar, seja no âmbito do Estado, seja no âmbito dos municípios. E assim, por essa identificação, nós abraçamos essa causa com grande fervor e com grande satisfação. O TCM de Goiás lançou um projeto de elaboração do novo Manual de Redação do TCM-GO, em linguagem simples. O TCM vai atualizar a linguagem dos documentos e padronizar a redação jurídica simples. A ideia é que a população possa compreender o máximo possível. O projeto foi apresentado aos servidores em evento realizado na Câmara Municipal de Goiânia. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás está trabalhando para ampliar a transparência das suas ações. Para isso, está elaborando um novo manual de redação com o objetivo de tornar a linguagem mais acessível aos jurisdicionados e à sociedade em geral. O professor Carlos André apresentou o projeto aos servidores em evento realizado no auditório da Câmara Municipal de Goiânia. O TCM vai atualizar a linguagem dos documentos e padronizar a redação jurídica simples. O que nós estamos querendo? Que os servidores também façam parte, para que eles se sintam também copartícipes desse projeto, que eu tenho certeza que vai ser implementado no tribunal a linguagem simples, para que todos compreendam e entendam aquilo que está sendo decidido no tribunal. O professor Carlos André já faz um trabalho com o tribunal desde o ano passado, realizando cursos e palestras. Agora, prepara a elaboração do novo manual de redação do TCM em conjunto com servidores, conselheiros e procuradores. Cada parte, cada texto do manual será feito em colaboração com esses agentes públicos aqui do tribunal. Por quê? Porque o nível de especialidade, de especificidade de cada documento do tribunal é o nível que demanda esse nível, essa percepção de cada um deles. Aí nós vamos então receber essas informações e transformar essas informações em linguagem simples. Com que finalidade? Com que a população do estado de Goiás, os municípios goianos, possa compreender com o nível máximo possível. A questão da linguagem simples não é uma linguagem chula, é uma linguagem que qualquer pessoa, quando pegar uma peça, um acordo, uma decisão do tribunal, ela irá entender qual é a decisão que o tribunal está tomando. E essa linguagem simples proposta pelo presidente, conselheiro Joaquim de Castro, com a participação nossa de todos os conselheiros, dos superintendentes do tribunal, vai facilitar o entendimento de muitos vereadores lá no município, de um vereador lá daquele pequeno município que não teve oportunidade, às vezes, de ter um estudo melhor, daquele gestor que também foi eleito legitimamente pelo povo, de participar, de entender o que está sendo aquele voto, o que está acontecendo com ele. Os servidores do tribunal elogiaram a iniciativa de tornar a linguagem jurídica mais simples. A participação dos servidores é fundamental. O manual vai ser feito para que os textos de todos os servidores possam ser compreensíveis e recebidos pelos nossos jurisdicionados de uma forma mais eficiente. Eu acredito que esse é um marco na decisão do tribunal, exatamente pelo fato de ele ter sido projetado e estar sendo escrito
a muitas mãos. Então ele representa, de fato, a necessidade e a vontade dos servidores. E esse é um princípio básico, né, de motivação que faz com que nós realmente nos sintamos autores, coautores, coparticipantes desse projeto. Então, essa é uma iniciativa maravilhosa, de muita sensibilidade do presidente Joaquim, que nos coloca na vanguarda entre os tribunais de contas, com um projeto feito a todas as mãos de todos os servidores. E olha, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás conta com o portal da primeira infância, criado e hospedado pelo TCE-GO. Trata-se de uma ferramenta para entender a situação de cada município brasileiro em temas como saúde, educação e saber como esses indicadores afetam o desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos de idade. Confira! Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é o dia da infância. Isso é importante para a gente cobrar o que é direito de todas as crianças: saúde, educação, moradia e saneamento básico. Para isso, nós precisamos conhecer a nossa realidade. E o Tribunal de Contas do Estado de Goiás pode ajudar nisso. No site do TCE tem portal da primeira infância, com dados sobre a realidade vivida pelas crianças brasileiras. É bem fácil de acessar. Veja, entre no site do TCE e procure pelo ícone do portal da primeira infância. Escolha um dos painéis temáticos e confira a situação da sua cidade, do seu estado ou de todo o Brasil. Com essas informações, você pode cobrar dos governantes e exigir que os direitos das crianças não fiquem apenas no papel. A Corte de Contas Alagoana recebeu uma visita técnica da Comissão de Garantia de Qualidade do MMDTC. A iniciativa da Atricom busca diagnosticar o sistema de controle e incentivar ações de melhorias no sistema. O Tribunal de Contas de Alagoas recebeu nos dias 12 e 13 de agosto a Comissão de Garantia de Qualidade do MMDTC, o marco de medição de desempenho dos tribunais de contas. A ação é uma iniciativa da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, para medir o desempenho das Cortes de Contas do país no período de 2 anos. O intuito é dar um diagnóstico da realidade de cada tribunal para que se promova a melhoria contínua do sistema de controle nacional. Na abertura dos trabalhos, a comissão que visitou Alagoas foi recepcionada pelo presidente do TCE-AL, conselheiro Fernando Toledo. Nós, nesse momento, estamos sendo medidos. Nós estamos aqui com a comissão de conselheiros de outros estados, conselheiros substitutos, técnicos de outros tribunais de contas, fazendo a avaliação do Tribunal de Contas. Na visão do senhor, quais ações podem ser bem avaliadas pelo MMDTC, que o senhor enxerga como uma evolução aqui da Corte de Contas? Olha, eu poderia dizer que o nosso marco hoje mais importante é estarmos contemporâneos. Nós estamos julgando contas em tempo real. Nós estamos já julgando as contas, já estamos com quase todas concluídas de 2022, dentro do mandato dos atuais prefeitos. Nós já estamos em fase de conclusão das avaliações de 2023. Nós queremos entregar, ao final desse ano, todos os gestores avaliados, as suas contas de gestão sendo julgadas pelo Tribunal de Contas. No total, são 3 comissões atuantes para a avaliação do marco de medição. 2 delas, a de avaliação e de controle, que foram formadas por integrantes de dentro do próprio tribunal avaliado, que neste caso é o Tribunal de Alagoas. Foram elas que fizeram o levantamento das informações junto aos setores do tribunal, com comprovações e avaliações dos cerca de 500 requisitos do marco de medição. O outro grupo de trabalho é a Comissão de Garantia de Qualidade, essa comissão que o TCE recebeu nesses 2 dias. A comissão é formada por 5 pessoas, que no caso da avaliação de Alagoas, contou com membros dos tribunais de contas do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul,
Paraná e Rondônia. A principal missão desse grupo foi verificar presencialmente as diversas evidências anexadas pelas outras duas comissões. Após ser recepcionada pelo presidente do TCE, conselheiro Fernando Toledo, a comissão seguiu para o plenário da Corte de Contas alagoana. A comitiva fez uma análise dos indicadores e de resultados desse plano de trabalho. O conselheiro Renato Rainha aproveitou o momento para ressaltar algumas boas práticas do Tribunal de Alagoas, identificadas pela comissão. Verificamos que houve uma grande evolução no tocante à questão da nomeação de concursados, de servidores efetivos para exercer aí as atividades do controle externo. E nós vamos continuar hoje e amanhã analisando e avaliando algumas unidades importantes do tribunal. Outro momento importante foi a visita da comissão a diversos setores do tribunal, incluindo o Ministério Público de Contas e os gabinetes da conselheira Maria Cleide Bezerra e dos conselheiros substitutos Ana Raquel Ribeiro e Sérgio Maciel. Além dos membros da comissão conhecerem as dependências estruturais do tribunal, eles também tomaram conhecimento sobre a distribuição de processos para conselheiros substitutos e sobre outros detalhes logísticos e administrativos da Corte de Contas. E para encerrar as etapas da visita técnica da comissão do MMDTC a Alagoas, a equipe de trabalho entregou o certificado de participação no marco de medição. Eu tive a honra de estar aqui com os senhores e as senhoras, eu e o Genédio, em 2017 e venho fazer novamente hoje em 2024. E eu posso dar o testemunho aqui o quanto o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas evoluiu. Eu, antes de vir para cá, fui conhecer as instalações da nova Escola de Contas, Corregedoria, Gabinete de Ministério Público e de Conselheiro Substituto e fiquei maravilhado com a obra. Parabéns aos senhores e às senhoras e em nome da Tricom, do nosso presidente Edilson, dos coordenadores, o Hanna, o Jales e em especial dessa equipe maravilhosa que me acompanha, eu quero agradecer mais uma vez e parabenizar o Tribunal de Contas de Alagoas. E o Tribunal de Contas de Santa Catarina conta agora com uma importante ferramenta de análise de 100% dos editais de licitação com capacidade de rastrear irregularidades, antes mesmo do edital ser publicado. A ferramenta de inteligência artificial foi desenvolvida pela própria Corte de Contas. O Tribunal de Contas de Santa Catarina tem agora um super aliado na análise de editais. É o Vigia, ferramenta de inteligência artificial criada pelo próprio TCE, capaz de rastrear irregularidades antes mesmo de o edital ser publicado. Graças ao Vigia, o TCE consegue alertar o Estado e os municípios sobre os erros identificados com mais agilidade. É inovação, mais eficiência e transparência. O TCE do Ceará entregou à Justiça Eleitoral a lista de gestores que tiveram contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos. A iniciativa atende à Lei das Eleições e é um ato transparente de cidadania. O presidente do TCE Ceará, conselheiro Holden Queiroz, entregou no dia 12 de agosto a lista com os nomes de quase 2.600 gestores públicos que tiveram contas rejeitadas ou julgadas irregulares nos últimos 8 anos, num total de 3.467 processos referentes a 183 municípios cearenses. Apenas o município de Porteiras não possui gestor com contas desaprovadas, conforme relação feita pelo Tribunal de Contas do Estado. Com a entrega da lista, a gente cumpre um dever legal estabelecido pela lei eleitoral, né? Mas não só isso, a gente contribui para o exercício da cidadania consciente, né? Então a gente fornece ao cidadão uma lista onde estão ali elencados uma série de gestores que tiveram suas contas julgadas irregulares. E aí o eleitor vai poder ter acesso a essa lista e verificar, fazer o juízo dele sobre os candidatos que estão ali. Um bom parâmetro é saber se está na lista ou não, já é um parâmetro importante para ele verificar. Então a gente contribui para uma cidadania consciente e bem informada. Acho que esse é um papel importante que a gente tem a cumprir, a missão do tribunal também. O documento foi recebido pelo presidente do TRE Ceará, desembargador Raimundo Nonato da Silva Santos, na sede da Justiça Eleitoral. A lista também foi encaminhada ao procurador eleitoral do Ceará, Samuel Miranda Arruda. Nós estamos recebendo essa lista, uma lista, por sinal,
bem extensa, maior até do que nós fizemos um levantamento, maior até do que a do estado do Pernambuco, né? E aí, quando o recebimento dessa lista, cabe a nós, do Tribunal Regional Eleitoral, distribuir essa lista com os nossos juízes eleitorais, com os nossos promotores eleitorais, com a Procuradoria Regional Eleitoral, e a própria população, ela já fica ciente e a gente faz divulgação, né, de quem é que pode ser candidato e quem não pode ser candidato, né? Isso é uma segurança para o nosso cidadão que paga os seus impostos e é ele que vota. São 2.315 processos de prestações de contas de gestão, 742 processos de tomada de contas especial, 405 de tomada de conta de gestão, 3 processos de representações e 2 de denúncia. De acordo com o TCE Ceará, consta débito em 1.416 processos, que envolvem 1.257 gestores públicos. De acordo com a Lei das Eleições, até o dia 15 de agosto do ano em que se realizam as eleições, os tribunais de contas devem disponibilizar à Justiça Eleitoral a relação de todos que tiveram suas contas relativas aos cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente. À exceção dos casos em que haja decisão judicial favorável ao interessado. Adicionalmente, como forma de contribuir com o trabalho da Justiça Eleitoral, o TCE Ceará indica se houve ou não a imputação de débito ao gestor. O julgamento definitivo do TCE pela irregularidade de contas de gestores não enseja automaticamente a inelegibilidade. Os casos respectivos devem ser submetidos à Justiça Eleitoral. Em 2023, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro gerou uma economia de 75 milhões de reais para os cofres públicos municipais, resultado de análise prévia dos editais de licitação realizadas pela Prefeitura do Rio. O Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro desempenha um papel crucial na fiscalização dos recursos públicos. Uma das ações que tem gerado grande economia para a cidade é a análise prévia dos editais de concorrência. Essas licitações, geralmente responsáveis por importantes obras públicas, envolvem valores elevados, exigindo uma fiscalização rigorosa. A 7ª IGE é responsável pelas análises dos editais de concorrência do município do Rio, e essa análise tem um caráter preventivo. A análise consiste basicamente na verificação da legalidade, se o edital está de acordo com as leis, o edital e seus anexos, minuta de contrato, etc. E na análise do valor estimado da licitação, se aquele valor proposto está de acordo com o que eles pretendem contratar. Em 2023, o TCM Rio conseguiu reduzir o preço máximo de 15 editais de licitação, economizando aproximadamente 75 milhões de reais para os cofres públicos. O TCE-MT classifica como histórica a união dos poderes e instituições para a construção de políticas públicas que garantam mais qualidade de vida para as pessoas idosas. Dados do IBGE apontam que hoje o Brasil tem mais de 32 milhões de idosos e que em 2050 este número poderá chegar a 60 milhões, ou 1/5 da população do país. Diante deste cenário, o Tribunal de Contas de Mato Grosso se reuniu com várias instituições e poderes para debater os impactos do envelhecimento da população mato-grossense. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Sérgio Ricardo, classificou como histórica a união. Em reunião realizada no Tribunal de Justiça, foi definida a criação da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa do Estado. Já estamos fazendo uma reunião com todo o nosso corpo técnico para orientar os municípios que criem imediatamente, aqueles que não criaram ainda, que criem imediatamente os fundos. E o Tribunal de Contas já, como é o papel do Tribunal de Contas, cuidar do dinheiro público, o Tribunal de Contas vai ser o fiscalizador dos investimentos e desses fundos.
né, como esses fundos serão aplicados, de que forma, para que eles serão utilizados para o melhor uso, para o atendimento da pessoa idosa. Então, o Tribunal de Contas, além de ajudar a organizar, também vai fiscalizar os recursos que estarão nesses fundos e de que maneira que eles serão aplicados. O conselheiro Sérgio Ricardo ainda frisou a iniciativa de construção de espaços para dar mais qualidade de vida aos idosos. Capitaneado pelo desembargador Orlando Perry, uma ideia fabulosa, que é a construção de espaços com apartamentos, com ar-condicionado, com camas, para poder hospedar os idosos do estado de Mato Grosso. Hoje nós só temos aqui em Cuiabá um centro, né, que é o Abrigo Bom Jesus, que não tem a estrutura que os idosos merecem. O desembargador Orlando Perry, que está à frente dos debates, destacou a urgência da formação de redes. Em nível de Tribunal de Justiça, a Comissão para Idosos atendendo uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Evidentemente que a questão envolvendo a proteção à pessoa idosa depende da formação de redes. Então nós convidamos, né, todos os atores do Estado de Mato Grosso, as secretarias de Estado, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, enfim, para que nós possamos construir essa rede de proteção e darmos efetividade aos cuidados da pessoa idosa. Para o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e presidente da Comissão do Direito do Idoso da OAB Mato Grosso, Isandir Rezende, o encontro significa avanços. Esse é um momento de muita alegria, contemplação depois de 15 anos de trabalho. Então eu vejo que o estado de Mato Grosso não é, de fato, ele está provando que nós somos o melhor conselho estadual do Centro-Oeste, fomos reconhecidos na gestão anterior do presidente da República pelo avanço que nós conseguimos, de sair de 40, 30 conselhos e hoje nós temos 137 conselhos e 41 fundos municipais. Então, essa vinda hoje é um momento de muita alegria, né? De muita emoção, porque a gente está vendo que o Estado e a sociedade civil ela pode fazer o melhor à pessoa idosa. E esse é o nosso compromisso. Já o TCE-MG recebeu declaração de garantia de qualidade da Atricom. Confira. O Tribunal de Contas de Minas Gerais recebeu, nos dias 19 e 20 de agosto, a visita técnica da Subcomissão da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, responsável por realizar a avaliação da Corte no âmbito do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, o MMDTC. Recebidos pelo presidente do TCE, conselheiro Gilberto Diniz, a subcomissão é formada pelo conselheiro Ronaldo Santana, do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, do conselheiro Antônio Ed Souza, do TCE do Rio Grande do Norte, da conselheira substituta Patrícia Sarmento, do TCE do Mato Grosso do Sul e dos auditores Paola Carolina Brandão, do TCE do Paraná, e Ricardo Vilaça, também do TCE do Rio Grande do Norte. A visita identificou os pontos fortes e oportunidades de melhoria nas rotinas administrativas, de fiscalização e julgadoras, além de avaliar a qualidade e agilidade do controle externo, o que permite correções, ajustes e até mesmo transformações necessárias. O trabalho da equipe da Atricom junto ao MMD, né, que é o marco de medição e desempenho dos tribunais de contas, que é uma ferramenta de análise da qualidade e da eficiência dos tribunais de contas. E para isso, essas equipes são destacadas pela Atricom para aferir os trabalhos desenvolvidos pelos tribunais de contas Brasil afora. O MMD procura dar visibilidade às boas práticas desenvolvidas pelos órgãos de controle. E aqui no Tribunal de Contas Mineiro, 5 projetos ganharam destaque. O robô Apollo foi um deles. Apresentado pela equipe do Suricato, a inteligência artificial identificou inconsistências nos editais de obras e serviços de engenharia e conseguiu evitar o gasto de mais de 20 milhões de reais de forma irregular. Bom, a gente fica feliz de ter
4 boas práticas selecionadas no marco de medição de desempenho e a importância é que 2 delas enfatizam o controle concomitante do tribunal. Então são a partir dos robôs que a gente detecta irregularidades dos editais de licitação em tempo real e proporciona essas correções. Então enfatiza o controle concomitante e os resultados advindos dele. E as outras 2 tiveram projeção nacional. Então uma foi premiada já pelo IRB, que é uma calculadora de sobrepreço, e a outra é uma metodologia aplicada numa auditoria nacional também no âmbito escolar, que foi bastante elogiada e teve repercussão em outros tribunais e utilização em outros tribunais. Ao longo dos 2 dias, a comissão avaliou 5 projetos de boas práticas desempenhados pelo Tribunal de Contas Mineiro, além de 472 critérios de 25 indicadores, em várias áreas, como, por exemplo, independência e marco legal, governança interna, fiscalização e auditoria. Ao final do trabalho, o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Gilberto Diniz, recebeu a declaração de garantia da qualidade e o certificado de participação no marco de medição de desempenho. Para mim é uma honra muito grande, sobretudo de ter recebido essa avaliação positiva dessa aferição que foi feita aí pela essa comissão da Tricom. Esse trabalho é muito importante, porque é um trabalho feito entre pares, né? Então, para avaliar os desempenhos dos tribunais, e isso serve para o aprimoramento do sistema de controle externo. Então, merece todo o nosso aplauso e o nosso louvor. A diretora de Planejamento, Milena Alves, lembrou que a Corte de Contas Mineira apresentou uma evolução no desempenho em relação aos ciclos anteriores, com destaque para o aumento de itens referentes à gestão de pessoas, desenvolvimento profissional, fiscalização e auditoria, bem como o controle concomitante. Esse processo de garantia da qualidade está acontecendo em todos os tribunais de contas do Brasil entre o início de agosto e o início de outubro. Então está ao longo do ciclo nesse momento, e em novembro, no Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, a gente vai ter a divulgação geral dos resultados no nível nacional de todos os tribunais de contas. O jornal Atricom, que é produzido pela TV Cidadã Alagoas em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas, fica por aqui. Até a próxima!